Continuando a nossa revisão, agora a gente parte da cromatina para o cromossomo. Então, por definição, estruturalmente, em sequência de nucleotídeos, em informação genética, a cromatina e os cromossomos são a mesma coisa, certo? Só que o cromossomo, ele seria a individualização da cromatina, Então, na intéfase, a gente tem a visualização da cromatina como se fosse uma massa única, indistinguível de onde é o começo, de onde é seu fim, e o cromossomo, na verdade, é aquela fita de DNA associada a proteínas ácidas, às proteínas básicas, que são as histonas, e a RNA. Então, a gente tem que cada espécie tem o seu número típico de cromossomos, ou seja, existe um padrão numérico considerado normal para determinado organismo, para determinado animal, certo? E as alterações desse número podem causar diferenças nos fenótipos, podem causar anomalias, podem causar doenças ou podem causar até a morte, a inviabilidade também do indivíduo. Então, o número básico de cromossomos da espécie ou o conjunto completo de cromossomas diferentes é denominado genoma. Então, é uma definição que a gente ouve muito na mídia, e em toda as aplicações da ciência em geral. O genoma seria o conjunto completo de cromossomos, o complemento cromossômico de um indivíduo. Os indivíduos os indivíduos diploides, que são a maioria dos animais de interesse zootécnico, são aqueles que apresentam dois complementos cromossômicos, certo? Então, na reprodução sexuada, um complemento cromossômico vem do progenitor masculino e outro complemento cromossômico vem do progenitor, na progenitora feminina. Então, cada indivíduo tem dois complementos, um de seu pai e outro de sua mãe. Então, o processo que garante toda essa diversidade, essa capacidade de combinar os cromossomos do pai e da mãe, se chama meiose, seguido da fertilização, que vai unir estes gametas. Depois nós temos que a ciência que estuda os cromossomos, a sua forma e seus números é a chamada citogenética. Então, no caso de indivíduos que são diploides e que apresentam os seus cromossomos individualizados, o cromossomo individualizado ele se apresenta na forma de dois bastões, correto? Em formato aproximado, bem parecido com um X, em que cada um desses bastões é uma cromátide de um cromossomo, certo? Então, a estrutura inteira é um cromossomo, isto é uma cromátide, e aqui abaixo, isto é outra cromátide. E as cromátides são reunidas por um ponto de constrição, um ponto de estreitamento aqui, que é chamado de centrômero. No estudo dos cromossomos, organizam-se os cromossomos aos pares, cada um oriundo de um parental. E a esse esquema, essa fotografia dos dois genomas, que o indivíduo diploide possui, a gente chama de cariótipo. Então, o cariótipo é uma forma de organizar todos os cromossomos que um indivíduo tem para compará-los a uma situação padrão e verificar se existe alguma anomalia, alguma diferença desse padrão para poder proceder a algum diagnóstico. Cada espécie, e dentro de cada espécie, cada sexo tem um cariótipo característico. Então, existem variações na forma, no tamanho. Espécies mais semelhantes tendem a ter cromossomos mais parecidos, alguns com um número igual, certo? Mas nem sempre isso é verdade. Então, existem muitos animais
que são capazes de reproduzir entre si, porém têm número cromossômico diferente. E a questão do sexo, na maioria dos animais de interesse zootécnico, a determinação do sexo se dá de forma cromossômica, certo? Nos mamíferos, a gente tem o cromossomo X e o cromossomo Y, em que indivíduos XX são fêmeas e indivíduos XY são machos. No caso das aves, o sistema é diferente. Temos o cromossomo Z e o cromossomo W. Os machos são homogaméticos, né? Então eles só produzem um tipo de gameta com relação ao cromossomo sexual, eles são ZZ, e as fêmeas são heterogaméticas, são ZW. O número cromossômico total em um organismo diploide é chamado de 2N, sendo N o número de pares. Nos bovinos, por exemplo, 2N igual a 60. Então, o número básico do genoma do bovino é de 30 cromossomos. Estruturalmente, o cromossomo tem 3 características, 3 estruturas funcionais, e todo cromossomo tem esse conjunto. O número 1 seria o centrômero. O centrômero, como vocês podem ver, ele é um elemento de construção, ele pode estar mais acima, mais abaixo, mas ele sempre estará na presença, quando da presença de 2 cromátides, ele sempre estará na união dessas cromátides. Um par de telômeros em cada ponta, certo? O telômero sempre estará numa ponta ou outra. Aqui, um cromossomo com apenas uma cromátide e um cromossomo com 2 cromátides, né? Então, ele estará na ponta, nas 2 extremidades de cada cromátide. E o outro é a origem de replicação. A origem de replicação não tem um lugar físico definido. Ela pode ocorrer em locais mais variados, dependendo da atividade gênica que há em determinada sequência de DNA, em determinado gene. Então, aqui, explicando como funciona e para que serve cada um dos seus elementos, o centrômero é ponto de ligação dos microtúbulos do fuso. Então, na parte de reprodução, na fase M, né, do ciclo celular, ele vai ter um papel vital na ligação dos microtúbulos do fuso mitótico para separar uma cromátide da outra ou para separar um cromossomo homólogo do outro, né, dependendo se é a mitose ou a meiose. E nessa região de estreitamento em que se localiza o centrômero, existe um complexo proteico chamado cinetócoro, que é ideal para que haja uma separação física garantida através do mecanismo molecular da célula. E em casos que o cromossomo não apresente o centrômero, podem ocorrer anomalias cromossômicas devido à não disjunção, à não separação, certo? Ou da separação errônea de uma cromátide da outra dentro do mecanismo de separação celular na fase M, podendo acontecer problemas como infertilidade nos gametas do indivíduo. Os cromossomos, dentro da citogenética, eles são classificados de acordo com a posição do seu centrômero. Então, quando ele está bem na extremidade, ele é denominado de telocêntrico. Então, nós temos que os braços do cromossomo, né, eles são classificados em braços pequenos e braços longos. Então, sempre é muito difícil você encontrar um que seja exatamente 50% de cada, né? O caso de ser próximo a esse 50%, a gente classificaria como metacêntrico, né? Um cromossomo metacêntrico. Mas, no caso do braço curto ser extremamente curto, somente uma pequena porção do cromossomo total seja de braço curto, a gente chama de telocêntrico. Quando
um é um pouquinho maior do que o outro, né? A gente tem o acrocêntrico. E quando a gente tem que ele está mais perto de uma extremidade do que a outra, né? Mais aproximando aí do metacêntrico, né? Do meio a meio, a gente tem submetacêntrico. Os telômeros, eles são as pontas do cromossomo, como a gente já falou, são formados por sequência repetitiva de DNA. E para que serve isso? Quando acontece degradação do DNA no núcleo celular, devido a alguma enzima, alguma substância que possa degradar o DNA, o telômero ele faz o sacrifício. Então, a gente tem que a parte interior do DNA no cromossomo, ela não sofrerá danos externos. Então, telômeros são mecanismos de proteção e, por isso mesmo, eles estão relacionados a mecanismos de envelhecimento celular e de longevidade do organismo. Então, se a célula tem mecanismos de reparação desse telômero ou de conservação desse telômero, mais tempo, vai demorar para que esse interior, esse DNA precioso que está no interior do cromossomo, né, ele será degradado. Caso contrário, se o telômero ele não tem essa reparação muito bem feita, o cromossomo ele vai sendo consumido e genes vitais para o organismo começam a desaparecer ou a sofrer mutações, o que pode diminuir a expectativa de vida de um indivíduo. Já as origens de replicação são sítios onde começa a síntese de DNA. E elas são passíveis de observação ao microscópio. Então, na verdade, quando se observa uma bolha, né, uma abertura da dupla fita de DNA, a gente consegue visualizar isso ao microscópio porque isso envolve um segmento bem grande do cromossomo, certo? E cada uma das cromátides irmãs que vão ser produzidas, elas têm origem dessas diversas origens de replicação que vão abrindo até se encontrarem e formarem as duas cromátides de um mesmo cromossomo. Então, é um processo imprescindível para o processo de replicação, né, que acontece na fase S da intéfase, para o processo do ciclo celular avançar para a fase M.